Pastor, o Fábio, entrou aí o pessoal do sindicato ou não? Tá aqui, ó. Tá aqui. Ele tá esperando a gente fechar a pauta. Tá, fechamos a pauta aí. Vamos falar com Carlos Magno, que é diretor, um dos diretores aí, diretor financeiro do Sindicato dos Rodoviários de Angra dos Reis, um dos sindicatos mais importantes que nós temos na região. E é muito bom falar com você, Carlos Magno. Tá tudo bem? Ô, Jonathan, boa tarde. Boa tarde aí, professor Fábio. É um prazer falar com vocês aí. É uma dificuldadezinha aqui, mas já consegui acessar legal aqui. Tá tranquilo? Tranquilo, agora tá tranquilo. É o famoso maguinho, agora tá tecnológico. Tecnológico e tá malhando, né? Fazendo exercício, malhando, eu tenho acompanhado aí, parabéns. Para aguentar essa batalha aqui tem que estar em forma, amigo. Aqui o pau quebra. Maguinho, o sindicato tem uma história na nossa região, sindicatos rodoviários, né? E eu quero voltar, vocês passaram agora por um processo eleitoral em que a chapa de vocês foi reeleita. É isso, queria que você comentasse para a gente como é que foi esse processo. João, então, nós tivemos agora, dia 20 de março, o processo eleitoral aqui, né? Onde tivemos duas chapas concorrendo, né? A chapa Força Rodoviária e a chapa 2, né? Composta aí por um cidadão aí que fez oposição a gente aqui. E a gente fez um trabalho bacana, a democracia desde o primeiro momento, né? Aí, né, naquela disputa, naquela guerra, sempre tem uma fala distorcida, né? Um querendo denegrir a imagem do outro, e a gente procurou não fazer isso, mas da parte de lá teve bastante, inventando que a gente não estava querendo deixar o processo acontecer democraticamente, que a gente não tinha publicado o edital na data certa, e nós procuramos fazer tudo dentro, conforme rege o estatuto, conforme rege a lei. Então, e deixamos o processo acontecer. Entraram na justiça, fomos lá na justiça, nos defendemos, acatamos a chapa deles. A chapa deles vieram no dia da inscrição, deixaram para o último dia da inscrição, faltando 4 minutos para fazer a edição da chapa. Chegaram aqui com um monte de documento, tudo faltando. Aí a gente falou que não podia aceitar, porque não tinha como aceitar, não tinha nada assinado, não tinha documentação completa. Mas aí gerou um processo na justiça, nós fomos na justiça aceitando a chapa deles. Foi feito o processo. Maguinho está falhando aí. Está falhando. Estão ouvindo bem? Agora tá. Então, aí como no dia 20 de março, aí o processo começou às 5 horas da manhã, o processo mais ou menos iniciou às 5 horas da manhã, foi até às 19 horas, a gente ampliou bem o pleito para que todos pudessem participar, e foi bacana esse processo democrático, porque nós tivemos aí 80% de adesão dos rodoviários, né? 80 e poucos por cento da adesão dos rodoviários, 351 votantes, e aonde a chapa 1 saiu, a chapa Força Rodoviária, que é a chapa composta pelo nosso presidente Marcelo Barbosa, né? E a chapa Paulo Pertenço, muita honra, já vou exercendo o 4º mandato, né? Nosso mandato agora vai de 2025 a 2030, né? Procurando, tentando fazer sempre o melhor para o rodoviário, é o nosso intuito aqui, nós somos democraticamente eleitos para isso, e é isso que a gente está tentando fazer agora, renovar o mandato com bastante sabedoria, ver aonde estão os erros, procurar acertar da melhor forma possível, porque a nossa categoria é uma categoria um tanto que sofrida, um tanto que está assim, um tanto desprestigiada. Então a gente vai tentar, nesse mandato agora, recuperar esse prestígio, né, com o empresariado aqui da região, para que eles possam procurar uma valorização profissional melhor, uma condição de trabalho melhor, porque nós estamos perdendo profissional. Hoje, infelizmente, nós não temos sucessores, né? Os nossos filhos não estão querendo mais ser rodoviários. Condições de trabalho, salário, outras questões, né? Atendimento, um plano de saúde, que é uma exigência da categoria, até hoje a gente luta para caramba e não consegue, o empresariado sempre reclamando. E é uma massa que transporta, né, a cidade, que transporta o país nas costas e não tem uma atenção do poder público como deveria ter. O que você diria, o que você colocaria como atenção do poder público?
atenção do poder público, a fiscalização maior em cima da grade de horário, né? Carga excessiva de horário, Boa. A valorização profissional, a formação profissional. Entendeu? Então, hoje o trabalhador rodoviário, hoje, se tem alguma formação, porque nós, sindicato, quando fomos criados aqui em 2005, nós trouxemos uma formação para dentro do sindicato. Né? Em 29 de setembro de 2006, quando o sindicato foi promulgado, o primeiro ato nosso foi trazer para Angra dos Reis o curso de capacitação e formação do motorista. E não tivemos um incentivo do poder patronal, né, do empresariado, um incentivo e força para nos ajudar com a teste. Nós fizemos isso de próprio punho. O sindicato ergueu a manga e buscou. Naquela ocasião, todos os trabalhadores que quisessem virar motorista aqui em Angra dos Reis, ele teria que se deslocar para Angra dos Reis, para Rio de Janeiro ou para Barra Mansa para fazer um curso da resolução. E nós conseguimos trazer esses cursos para cá. Um outro passo importante que nós também fizemos na nossa adesão do nosso sindicato aqui foi a valorização profissional, a valorização da prata da casa. Nós fomos às empresas pedir para que a empresa valorizasse o seu profissional. Já que vai recrutar os trabalhadores, dá uma oportunidade primeiro para aqueles que estão participando da sua empresa, há muito tempo procurando a oportunidade, e muitas das vezes conseguimos fazer essa formação acontecer. Hoje nós temos, por exemplo, tem várias pessoas, vários cobradores que trabalham comigo. Eu tenho o prazer hoje de dizer que tem cobrador hoje, que isso aqui é motorista, que trouxe mais da dignidade, né, para a sua família, para a sua casa, e para ele, para si próprio. E foi meu cobrador que está hoje trabalhando aí, entendeu? Então, essa formação e essa capacitação ela foi muito importante. Mas, em nenhum momento, nós tivemos a ajuda do poder público ou do próprio empresariado, porque hoje, por exemplo, se você procurar hoje, qual foi o ano, o momento. Eu estou em Angra dos Reis desde 1998. Eu entrei na empresa de ação Selo Bonfim, 1º de agosto de 1998. Qual foi o dia que você viu a empresa anunciando que está capacitando, formando e fichando motorista? Ou qualquer um que tenha carteira D ou E que queira ser motorista. Por quê? Por que o mercado está ficando escasso? O empresariado tinha que fazer essa pergunta. Por que está faltando profissional na minha principal área de trabalho, que é o transporte, né, em massa, de coletivo, transporte coletivo? Por que está faltando profissional? É essa pergunta que eles teriam que procurar o sindicato, porque eu já recebo reclamação toda hora aqui. Pô, eu trabalhei, recebi hora extra, não recebi. Estou trabalhando acima da carga horária, não estou respeitando o meu interstício. Eu não tenho um plano de saúde, entendeu? O meu chefe está me assediando moralmente. Mas as empresas parecem que fazem vista grossa e não querem acreditar na realidade. Esse papel da fiscalização deveria ser da prefeitura, já que a empresa é uma prestadora de serviço, né, do poder público, digamos assim, que ganhou a licitação, né, fez todo aquele processo e tal, está aí por mais 20, 30 anos. Quer dizer, a prefeitura tem um poder, porque é ela que, como você muito bem colocou, é ela que faz essa grade horária, é ela que deveria acompanhar com maior rigidez e tal. Né? Está falando que faz todo sentido. Sim, nós, por exemplo, aqui nós provocamos por diversas vezes reunião na prefeitura. Na época, o Ricardo, até um abraço para o Ricardo sempre foi muito atencioso com a gente, que na época geriu o trânsito na cidade. Nós fizemos diversas reuniões com o Ricardo, nós pegamos uma equipe do sindicato para demarcar os territórios dentro do município, dizendo aonde precisa ser um ponto de carga e descarga. Eu acho uma injustiça você ver um ponto de descarga e descarga lá perto do porto, o cara botar uma carrocinha cheia de refrigerante, de entrega em cima, e vir cá para Coronel Carvalho. Minha ponta é na Coronel Carvalho, onde você vê ponto de carga e descarga. Você vê estacionamento de moto, você vê de carro. Carga e descarga, se existe, alguns foram demarcados, porque nós deslocamos uma equipe do sindicato e fomos lá ajudar a fazer essa demarcação. E o Ricardo, na época, dava uma atenção para a gente e a gente conseguiu demarcar alguns. Mas, tirando disso, não tem uma fiscalização mais, né, que proíbe mais esses carros de passeio estacionados em lugar impróprio, ou que tenha designado mesmo a vaga de carga e descarga. Então, a gente tem muita coisa que a gente procura ajudar. Hoje, por muita insistência do sindicato, alguns trechos da prefeitura, alguns locais da prefeitura ainda nos dão uma atenção e, às vezes, nos convidam para participar de alguma reunião. Inclusive, nós estamos com uma reunião agendada, vamos até a empresa, né? Nós tivemos uma reclamação absurda aqui do trabalhador, reclamando da
no tempo de viagem, ele não está conseguindo ir ao banheiro, porque o trânsito aumentou, o fluxo de automóvel aumentou demais dentro do município. E o cara vem fazer uma viagem daqui ao Ponta Leste. Chega lá e tem que virar redondo, não dá tempo nem de ir no banheiro. Que é uma reivindicação do sindicato também junto ao poder público, desde o segundo mandato nosso, que é para fazer um ponto de parada nos finais, onde o cobrador ou a cobradora, não são cobradoras mulheres, motoristas mulheres hoje, parabenizar todas as mulheres, porque ocuparam o seu espaço, mas ela chega no final do ponto do ano, se ela quiser ir no banheiro, ela não tem como, não é igual a gente que procura um matinho ali, vai, a mulher tem os seus dias especiais, que precisa de atenção, e nós reivindicamos isso como um ponto de parada lá, com locais onde tem banheiro, lugar para escovar o dente, parcela de alimentação, no Perequê, no Ponta Leste. Aquele do lote 4 foi uma reivindicação do sindicato. Na época, você lembra muito bem, os ônibus ficavam ali no chamado Chiqueirão, que era ali em frente à delegacia, aquele poeirão todo ali, e aí tinha que vir de lá até aqui perto da Receita Federal para pegar os passageiros e marcar. O nosso presidente Cecílio, como sempre foi, passando ali, viu aquele monte de gente jogada lá, foi até o lote 4, reivindicou com o Ricardo, junto com o poder, enviamos ofício para a prefeitura e conseguimos, junto com a empresa, pleitear aquele lote 4 lá, onde hoje, bem ou mal, funciona de uma forma mais organizada, onde o trabalhador tem um lugar para se alimentar, ele tem um lugar para ir ao banheiro, né? Ele tem ali um lugar onde o despachante pode passar a sua parte diária sem estar com o guarda-chuva na mão tomando chuva, só o chuva, tem um ar-condicionado, tem um banheiro decente, que o sindicato foi lá e reivindicou, são conquistas do sindicato. O sindicato está aqui para somar, né? O sindicato não está aqui para fazer. Quer plantar o sindicato como a semente do mal, e, na verdade, o nosso sindicato sempre está batendo bastante pé no chão. Maguinho, deixa eu te fazer uma pergunta, Magno. A gente vê o transporte público na nossa cidade muito precário. E me parece que, pelo que você está falando, a precarização do transporte público começa pela precarização dos funcionários. Então, se você tem uma precarização no funcionário, né, se não há uma qualidade salarial, uma infraestrutura para que o profissional possa trabalhar, você tem uma cadeia de outras coisas que acabam ficando deficientes. Eu ando bastante de ônibus, assim, sempre que eu posso, eu pego o ônibus e a gente percebe que em Angra dos Reis o ônibus demora bastante. O pessoal ali que vai para a Parque Mambucaba, o ônibus demora. O ônibus que vai para Paraty demora muito, um ônibus de baixa qualidade. E aí, o que você diz em relação aos profissionais que compartilham também desse transporte que muitas vezes é precário? Então, ele tem a sua precarização no que se refere aos seus benefícios, e essa precarização ela se estende nas demais esferas do transporte público. E o que você diz em relação de que forma o sindicato tem trabalhado para tentar combater essa precarização do trabalho e também do transporte público? Né? Deixa eu aproveitar esse gancho do Fábio. O que o Fábio falou é uma grande verdade, a questão da periodicidade do ponto. Se demora demais, se o ônibus... Enfim. Mas quem faz essa grade não é a prefeitura? Justamente. Respondendo aí a pergunta do professor, presta atenção, eu viajo também bastante, em todos os lugares que eu vou, eu procuro ver as condições de transporte e vejo que aqui em Angra dos Reis não é um dos piores, ele pode ser mal organizado, um dos piores ele não é, porque ele tem os ônibus aqui procuram rodar dentro do seu limite de desgaste, eu sempre acompanho isso, não estou aqui defendendo a empresa, não entendo nada, só que eu já rodei Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, já rodei todos os lugares e vejo a precariedade da ferramenta de trabalho, começando pela ferramenta de trabalho. Voltando à questão da grade horária, é o que a gente procura fazer junto com a empresa e levar isso para a prefeitura, grade horária, para que os trabalhadores tenham tempo suficiente para fazer o seu horário, né, ter os seus direitos preservados, de ir ao banheiro, de fazer uma alimentação decente, né, porque já é um estresse contínuo.
né? Porque o pessoal acha que tudo que acontece errado dentro da culpa do motorista. Na verdade, não é. Entendeu? Então, nós tivemos, há uns anos atrás, a prefeitura fazendo o estudo da COP. O pessoal fala que está faltando ônibus, está faltando mais. No estudo da COP, teria muito menos ônibus rodando. Exato. Teria muito menos ônibus rodando. Então, na época do estudo da COP, Maguinho, sim. Isso que você está falando é uma grande verdade. Parece que o estudo da COP ele não veio para melhorar, ele veio justamente para justificar a redução de número de ônibus. O estudo da COP, na época, mostrou que 97 ônibus seria suficiente para rodar dentro do município. Certo que a população era um pouco menor, mas não era muito menor também, não. Então, 97 ônibus, junto com as troncais, já fazia a ligação com a ligação municipal, que seria a rodovia, certo? Fazendo as troncais no bairro. Então, 97 ônibus. Naquela época, se eu não me engano, a empresa acho que tinha 125 ou 130 ônibus, ou 115 ônibus, alguma coisa. Eu sei que a empresa tinha aí cerca de 15 a 20 ônibus a mais, certo? Do que foi solicitado na época. Sei que tinha mais ônibus do que a COP estudou. Então, eu vejo o seguinte, eu vejo hoje que a fiscalização em cima dos horários de ônibus tem que ter, porque são várias linhas indo para um sentido só. Como fazer isso? Eu acredito hoje que se fizesse hoje no Parque Mambucaba uma rodoviária com horário de saída lá, com horário de saída cá, eu acho que ia ter menos encontros de ônibus no mesmo horário, às vezes cheio, às vezes vazio. Por quê? Ia ter o horário de saída lá, o horário de saída cá. Acontece da seguinte forma: o ônibus sai daqui, vai para lá, chega cheio lá, já chega agarrado, volta, aí vem um na traseira do outro. Então, eu acredito que essa forma não é um engenheiro de trânsito, contratar um engenheiro de trânsito para fazer esse estudo, não seria a melhor forma. Eu acredito que os pontos finais, tendo um horário de partida, né, eu acredito que possa funcionar melhor. A valorização do profissional hoje também, ela é bastante discutida, né? Bastante discutida, e eu vejo que o profissional hoje, embora aqui no Rio dos Reis a gente tem um dos melhores salários do estado do Rio, se vocês pesquisarem hoje, se eu não me engano, acho que tem um município no estado do Rio de Janeiro que ganha R$30 a mais do que o sindicato do que o rodoviário de Rio dos Reis. Hoje nós temos que o sindicato buscou para tentar amenizar, né? Amenizar a situação do motorista que dirige pobre, nós procuramos conseguir para ele uma comissão sobre a passagem. Porque todo mundo fala da dupla função, do motorista que dirige pobre. Há muito tempo atrás foi aprovado na Câmara do Rio de Janeiro a volta dos cobradores, né, e a extinção da dupla função. Me aponta qual a empresa que fez, qual a empresa que cumpriu. Não tem condição de cumprir. O transporte do estado do Rio de Janeiro está sucateado. E os trabalhadores vêm nessa grade de sucateação. Então, porque hoje ele não quer mais trabalhar de motorista. Por quê? Por causa justamente dele não tem. Ele tem o horário dele super enforcado, ele não tem uma condição de trabalho decente e não tem um salário que é atraente. Porque hoje você vê, hoje tem gente largando de ser motorista para virar estudante na Barcelos. Por quê? Ajudando a Barcelos, ele tira R$4.000, tira um ticket de alimentação de 700 e poucos reais e vira 1.400 no final do ano, certo? E faz as horas extras, recebe tudo no contra-cheque. Então, hoje tem muitos motoristas, hoje, por isso está faltando motorista. E hoje ele está muito mais confortável. Por quê? Ele sabe que ele vai sair de motorista e vai para a Brasfels. Mas ele sabe que quando a Brasfels fraquejar, ele tem um retorno garantido, porque a empresa absorve de volta o que está precisando. Você entendeu? Então, Maguinho, deixa eu só te interromper por causa do nosso tempo. A gente vai até as 4. E antes que estoure esse tempo, eu lembro que o sindicato emitiu um ofício. Fábio, eu acompanhei isso de perto, até então eu estava como assessor de comunicação do sindicato, emitiu um ofício solicitando a construção de uma rodoviária em Parque Mambucaba. Eu quero aproveitar esse gancho porque nós vimos aí as tragédias constantes, essa não é a primeira, mas constante, infelizmente, que vem ocorrendo no Parque Mambucaba. A rodoviária ali seria de suma importância, porque você falou do banheiro para atender os motoristas, enfim, os funcionários, né, já teria um banheiro, comodidade para o usuário do transporte público, enfim, essa rodoviária sai ou não sai? Eu sei que a pergunta não é para você, mas como é que você sente isso, essa possibilidade?
Rapaz, eu vou dizer para você, eu não posso afirmar para você se sai ou não sai, mas nós vamos continuar brigando para que isso aconteça. Eu acho que vai trazer um pouco mais de conforto para o próprio usuário do transporte público e para o condutor do transporte público direto, né, que é o motorista e o seu cobrador. Mas a gente vai continuar brigando por isso. Mas eu acho que falta muita vontade política, entendeu? Você vê hoje, você vê vários debates dentro da Câmara de Vereadores hoje. Poucas vezes você vê debater o transporte. Pode ser público, de carga, logístico, você não vê o debate. Entendeu? Geralmente, quando tem o debate, é porque aconteceu alguma catástrofe, alguma tragédia, aí entra no debate. O ônibus da coletiva caiu sem onde, o ônibus bateu sem onde, aí entra na mídia total. E geralmente cai para cima do profissional, que às vezes não tem nem a culpa do acontecido. Então, eu acho que falta vontade política. Eu teria muito. Eu ia ficar muito feliz se eu pudesse responder hoje assim, não sai sim. Mas eu tenho conversado com os contatos políticos, eu sempre toco nesse assunto. Eu peço para falar, para reivindicar, porque eu acredito que eu acredito que a solução seria muito boa para ambas as partes. Magui, só uma outra pergunta. Me parece que existia um prazo para a questão do ônibus elétrico. Não deu certo em Angra? Não fui chamado para nenhum debate a respeito, o sindicato não foi chamado para nenhum debate a respeito também. Não tem informação a respeito desse episódio. E parece que a prefeitura tinha determinado à empresa que se utilizasse pelo menos 30% do transporte elétrico, não sei o percentual exato, mas você está dizendo que não participou? Eu vi por alto, mas eu digo para você, não posso falar a respeito, não fomos convidados, nós estamos batendo na tecla o seguinte: quando se vai mexer com transporte, né, o sindicato teria que ter um representante sentado à mesa. Por quê? Quem sofre na pele a logística dos acontecimentos diários é o profissional que está na condução. Então, eu acho que ele opina para o sindicato e o sindicato traz para as pessoas que são interessadas nesse assunto. Mas, infelizmente, nós somos muito pouco convidados a participar desses eventos. Quando a gente fica sabendo, é porque a gente enviou um ofício, foi recebido por alguém da prefeitura, mas poucas vezes fomos convidados a participar para o debate do transporte, né? A gente poderia levar, talvez, alguma opinião, alguma solução para eles lá. A gente sempre procurou esse contato para que a gente pudesse reivindicar em favor do trabalhador. Exemplo, carga de descarga, grade de horário. Inclusive, nós temos agora que o presidente teve uma equipe de trabalhadores aqui, nós tivemos a Assembleia da Aviação Civil aqui, e nós tivemos aqui uma equipe de trabalhadores reclamando muito da grade de horário, do assédio moral, entendeu? Então, aí nós fomos até a empresa, levamos o ofício à empresa, e a empresa prontamente se uniu a gente e guiou para a prefeitura. Então, nós já temos uma reunião pré-agendada para que esse assunto seja debatido. A condição de trabalho, a grade de horário, a gente estender um pouquinho mais essa grade, porque se a prefeitura faz a grade de horário e a empresa não cumpre, a empresa acredito eu que seja multada, né? Ou seja cobrada com isso. Então, a empresa não pode fazer também de próprio punho, vou lá, vou estender o horário. Não, ela tem que chegar e comunicar à empresa, porque qualquer problema que der depois, a empresa não vai poder sozinha por isso. Mas eu acredito que falta também um pouco mais de vontade para que esse problema seja resolvido. Porque não é de hoje que o sindicato está cobrando a respeito dos trabalhadores, está desgastado, está estressado, trabalhando em cima do horário, tem que descer para operar hoje, mas a mobilidade, tem que descer para operar aquela cadeira que desce para pegar o deficiente, entendeu? Então, o trânsito aumentou absurdamente, é parecida na estrada aí, que depois a CCR pegou um transtorno, entendeu? Nós fizemos um trabalho de pesquisa eu mais o diretor Anderson, nós voltamos esses pontos todinho aqui na Rio Santos, e você depara com a situação absurda. O motorista vem com ônibus, você puxa cigarro para descer. Ou ele deixa você no buraco, quem vai subir tem que subir passar pelo buraco, porque uma valeta, o ponto do ônibus tem 5, 6 metros de distância, o ônibus tem 11. Uma porta não vai bater com a outra aí. Se o cara entrar, o outro vai descer lá no buraco, no meio do mato. A gente está pedindo, a gente tem gravação disso. Gravação e ofício pedindo para estender um pouco mais o ponto. Você acha, Maguinho, só para eu fechar aqui, porque o nosso tempo está estourando, você acha que o governo Ferretti, vai ter essa sensibilidade de ouvir vocês?
nós estamos tentando uma abertura do Ferret. Eu estou vendo, sim, uma boa vontade muito grande do Ferret. Quero acreditar que ele vai abrir essa pauta, sim, porque é necessário. Se não quiser, lá na frente vai dar problema, entendeu? Então, eu acho que é o momento certo, como é um começo de governo. Eu acredito que a gente está tentando, através do vereador, que a gente trabalhou junto com ele, está tendo nosso aqui, e a gente está tentando abrir essa pauta com ele. Eu acredito que ele vai, embora a gente não trabalhou junto, não caminhamos do mesmo lado, mas hoje ele governa para todos, para quem votou e para quem não votou nele. E, independente disso, nós também somos uma defensor de classe, onde nós temos que entrar no debate, e esse debate não serve só para os rodoviários, esse debate serve tanto para os usuários também. O Paulo, ele é governante do município todo, então eu acredito que ele vai abrir esse debate, e a gente está muito esperançoso em tentar arrumar bastante coisa para esse debate aí, entendeu? Tá certo. Bom, Carlos Magno Egídio, que é conhecido como Maguinho, diretor financeiro do Sindicato Rodoviário de Angra dos Reis. Fábio, fazer mais alguma pergunta para a gente fechar aqui? Sim, eu queria perguntar só para o Maguinho como que ele tem percebido a saúde física e mental dos trabalhadores, principalmente a saúde mental, que é um tema muito caro para a gente, e a gente tem percebido que a saúde mental da população em geral tem se deteriorado por conta de tantas coisas, por causa da rotina, da correria, que dirá a saúde do motorista que desenvolve aí uma dupla função, lida com o público, lida com equipamento extremamente caro, se bater, se acontecer alguma coisa, ele arca com prejuízo. Como que você tem avaliado, Maguinho, essa saúde mental dos trabalhadores do transporte público? Nós temos hoje comprovado que as duas funções que nós temos hoje dentro do segmento, médico e motorista, são as mais estressantes que tem. Então, o que eu tenho avaliado é o seguinte: a avaliação não é muito boa, não. A avaliação é muito ruim e catastrófica, para dizer assim, para ser bem otimista, porque a gente vê hoje nos nossos quadros de funcionários nas empresas vários trabalhadores afastados do INSS por questões de saúde. Então, é por isso que nós estamos abrindo debate com as empresas, para que a gente possa melhorar a grade horária, condição de trabalho, o assédio moral. Nós temos hoje trabalhadores que estão sendo assediados moralmente por seus chefes, por seus comandantes, de forma absurda, onde não está havendo um diálogo. E dentro da empresa, esse diálogo tem que haver. A empresa tem que fazer essa ponte entre o seu chefe e o seu funcionário direto da ponta do serviço ali. Então, a gente está trabalhando muito nisso. A gente vai procurar, nesse novo mandato agora, inclusive, essa aproximação mais do trabalhador com o sindicato, para reivindicar mais, para que o sindicato possa levar isso para as empresas, levar para o poder público, e a gente tentar, de certa forma, ajudar para que o trabalhador tenha uma saúde de qualidade, para que ele possa trabalhar decentemente, né, sem estar sendo penalizado, porque hoje as empresas hoje, por exemplo, está da seguinte forma: eu vou botar você para... Hoje mesmo eu tive uma reclamação. O camarada trabalha, pega 5 horas da manhã, entrega um monte de bebida aí, quando está 8 horas da noite ele chega, tem mais uma carga para ele fazer, ele volta lá para as 9h30, 10 horas da noite, e aí tem que pegar no outro dia 4 horas da manhã. Isso é um absurdo. Né? E a empresa não quer pagar uma hora extra, a empresa não quer dar uma janta, tem muitas empresas que não querem dar um café da manhã. É isso tudo que a gente vê, isso abala diretamente a qualidade de vida do trabalhador. Abalando a qualidade de vida do trabalhador, a sua saúde está indo para o brejo. Entendeu? Então, muitas das vezes, nossos funcionários não estão conseguindo ver seus filhos crescer, porque estão morrendo no meio do caminho, por causa de estresse, por causa de mau cuidado do seu próprio patrão. E como você disse, reforçando o que você disse, é ele que cuida da ferramenta mais importante da empresa. É um patrimônio de 300 a 1 milhão de reais. Né? Ele vai daqui para o Rio de Janeiro, chega lá, fica tomando conta do ônibus, e muitas das vezes o patrão não quer dar uma janta, não quer dar um café, não quer dar um almoço, porque disse que ele postou o ônibus lá e não fez mais nada. Mas quem ficou tomando conta desse ônibus? Porque exatamente. Se quebrar um retrovisor, ele cobra do motorista. É isso que a gente está tentando botar no meio termo, para que seja visto com mais carinho a prestatividade do profissional e a valorização desse profissional. Né? Se eu estou precisando de você para mim, é muito bom. Mas se você for capinar e varrer, eu acho que a sua varrição tem que ser valorizada também. Tá certo. É um capinador. Se você Maguinho, valer os dois. Maguinho,
Obrigado por você ter participado com a gente. Forte abraço. Um abraço em toda a diretoria, o Marcelo, os dois Marcelos, né? O nosso presidente aí, o vice-presidente. Marcelo. Então, dá um abraço aí em toda a equipe aí, um forte abraço a vocês, o Anderson, a galera, enfim, de modo geral, a nossa secretária aí, enfim, a todo mundo. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade. E esse é um assunto de suma importância. A gente conversou aqui com o Carlos Magno Egídio, conhecido como Maguinho, diretor financeiro do Sindicato dos Rodoviários de Angra dos Reis, trazendo para a gente assuntos tão importantes para a nossa cidade. Obrigado, Maguinho. Valeu, Jonathan. Obrigado, professor. Espero a gente voltar com mais vezes aqui. Agradecer vocês pelo espaço. Né? Dizer que a nossa diretoria hoje está mais reformulada, entrou umas cabeças pensantes novas aqui. Eu acredito que esses novatos vão dar um gás novo na diretoria e a gente vai conseguir melhorar bastante coisa para a condição de vida desse trabalhador, tentar melhorar bastante, melhorando para o trabalhador do transporte público, eu tenho certeza que melhora para o usuário também. Então a gente vai estar... Melhora para todo mundo. Obrigado pelo espaço aí, um abraço. Valeu, Maguinho. Com a gente, Maguinho, para cobrar isso aí. Forte abraço. Um abraço, fica com Deus aí. Obrigadão aí.